nós vamos estar aqui com Gálatas, capítulo 4, versículo 24, 25, 26 e depois o versículo 31. Diz assim: o que se entende por alegoria? Porque estes são os dois concertos. Um do Monte Sinai, gerando filhos para a escravidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém que existe, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Agora o versículo 31. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. E aí, irmão Alexandre, o que você entende por esse texto aqui que vai dizer que Agar está simbolizando o Sinai, que é um monte da Arábia? Agar ela era egípcia, né? E aqui o apóstolo Paulo está fazendo essa ligação, né? E também dizendo que a Jerusalém, que é de cima, é livre. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer com isso? Bom, você já pode ver, né, que é um marido com duas esposas. E Paulo escolheu a tipologia perfeita, porque quando ele lia essa história, e ele sabe, ele como um dos maiores professores no Novo Testamento, ele tinha essa didática boa de entender que ali era alegoria, era sombra. Ele mesmo falou que as coisas que estavam escritas foram escritas para ensinamento, para exemplo, são sombras das coisas futuras. Ele entendeu que aquela situação entre Agar e Sara, uma escrava e uma senhora, que era a senhora da escrava, representava o futuro, que era o que? A Jerusalém de baixo, a que era a esposa, mas tinha título de... a que era tida por esposa, mas era uma escrava, e a outra que era a esposa legítima, livre. Então, isso é para fazer o pessoal já começar a entender que existe uma aliança pela carne que te torna escravo, e existe uma aliança pelo Espírito que te torna livre. Então, Paulo relacionou a Jerusalém da carne com Agar, que era realmente a escrava, e a Jerusalém livre com Sara, que simbolizava aqueles que iam nascer pelo Espírito. Aí a pessoa fala assim, mas como assim? O que é que respaldava que aqueles que estavam ligados a Sara representavam os nascidos pelo Espírito? O próprio Isaac foi feito por promessa. Ele nasceu por promessa. Tanto que Sara era estéril. Por isso que Abraão tomou Agar, claro, a conselho de Sara, mas tomou Agar porque ela tinha um útero para gerar. Então, carnalmente, eu posso gerar filho dessa Agar. Mas não vai ser o filho que eu quero. Não é o filho que Deus prometeu. Ele não é por promessa. E nem ela é minha esposa livre. É a escrava. Aí, Deus, como é fiel à sua palavra, ele deu a promessa, cumpriu a promessa em Sara, que representa aqueles que nascem pelo Espírito, que é pela promessa. Então, todo aquele que se confia na carne faz parte da Agar. Todos aqueles que estão na carne nasceram e fazem parte de Jerusalém de baixo, que vai ser condenado, que é Agar, que não é livre. Agora, aqueles que são libertos, que nascem pelo Espírito, são livres, têm que nascer por Sara, ou seja, nascer por promessa, que promessa a salvação prometida do filho enviado, prometido, o Messias enviado, prometido e enviado para a terra. Então, já começa por aí o entendimento das duas alianças, a Jerusalém de baixo e a do alto. Você falou aí das duas esposas, no caso de Abraão, né? Está falando de Abraão. A Agar, ela era uma serva de Sara, certo? Sim. E como ela foi dada por Sara para ter contato íntimo com Abraão, ela acaba se tornando uma espécie de concubina ali, né? Porque a esposa legítima mesmo era Sara, mas ela, por ter esse contato, acaba fazendo essa aliança que fica simbolizando uma aliança na carne. Ou seja, irmão Jean, Agar não era a esposa ideal e nem a que Deus preparou. A esposa ideal e única esposa de Abraão era Sara. Agora, como é que posso dizer? Por permissão, decisão, né? Essa permissão que Deus deu para Abraão, Abraão tomou Agar, que não era a esposa ideal, para gerar um filho. Então, você vê que não é o desejo prioritário de Deus, Agar, era Sara.
E aí você entende aquela primeira aliança, e a gente vai levar para o Sinai, que a H está ligada aos filhos que nascem pela carne, está ligada à aliança no Sinai, e quem aqui já conhece da Bíblia sabe que aliança é essa. Então, aquela aliança não era ideal. A ideal só veio vir depois, com Cristo, o filho da promessa. Ou seja, o Isaac. Era uma espécie de sombra para o que viria. Era só, como Paulo fala, era um aio que ia conduzir a Cristo. Era só por enquanto. Não era a oficial e permanente. A permanente é agora, que a gente está vivendo. Pela graça, e pela graça só pelo meio do Espírito Santo, que veio por meio de Cristo. Senão a gente estaria na carne e teria que cumprir todos aqueles rudimentos, e nem aquilo, nada daquilo ia trazer salvação para a gente, porque era pela carne. E pela carne a pessoa não alcança salvação. Sara não conseguiu. Não conseguiu. Na verdade, nós vemos aqui que quem cumpre a questão de estar cumprindo a lei somente e não estar na graça é chamado ali do povo judeu, né? O povo que está lá, descendente de Abraão, porém, segundo a carne, né? Não é um descendente de Abraão conforme o que Cristo agora veio estabelecer a nova aliança, certo? Agora, certo. Esses judeus, como entra... São só os judeus que são a Jerusalém de baixo, ou também o mundo gentio, sem ser aqueles que estão na graça, aqueles que estão ainda para seguir a lei? A minha pergunta não estou sabendo ainda formar a pergunta. É como se fosse assim: esses que estão na velha aliança são só os judeus, ou tem gente que não é judeu que está na velha aliança ainda? Essa é a pergunta. Sim, entendi, perfeito. Era por aí mesmo que... É por isso que eu estava trabalhando sempre falando os da carne, os que nasceram na carne. Você vê que eu não falei judeu, porque aí o pessoal que tem esse entendimento errado, já pensa na metodologia dispensacionalista, né? Não, judeus, o povo de Deus ali, judeus da primeira aliança é uma coisa, e o pessoal, o resto, é outra coisa. Não, os da carne é todos aqueles que estão debaixo dessa maldição do pecado. E o povo judeu, o povo de Israel daquele tempo, só representa isso. Eles representam aqueles que estão na aliança da carne. Por isso que fazem o corte no prepúcio, né? A circuncidar. Representavam os que estão na aliança da carne. Agora, a aliança do Espírito é a conversão no coração. Isso é o quê? Qualquer um, em qualquer terra, em qualquer planeta, em qualquer país. E aqueles que estão na carne, todos aqueles que creem que pela carne conseguem alcançar a salvação. Paulo achou que era assim, quando ele estava na ignorância, e falou: eu vi que aquilo, vou falar nas minhas palavras, eu vi que aquilo ali era tudo, eu reputei como perda para ganhar Cristo. Porque eu fazia aquilo ali na ignorância, eu era zeloso, mas aquilo ali não me ia dar salvação. Agora, por Cristo, sim. Então, esse é o judeu, assim como o brasileiro, assim como o canadense, o europeu, que entende que pela carne dele não consegue, não tem nenhum direito, nenhum merecimento dessa salvação, ele vai ter que se submeter à única aliança, que é por meio de Cristo. Aí ele recebe salvação. Então, o judeu e o não judeu é perdido do mesmo jeito se crê na carne. Então, pegando esse gancho aí, a gente vai usar, né, o povo judeu como esse exemplo aí, porque é o que está escrito ali na palavra, né? E a igreja, de um certo modo, né, num modo geral, a igreja entende ainda que os judeus que lá estão, naquela parte do planeta, no Oriente Médio, lá no país de Israel, eles ainda têm assim uma coisa especial, porque são judeus descendentes de Abraão na carne. Mas aqui o texto do apóstolo Paulo já está colocando agora que aqueles que são da nova aliança são os que são pela fé em Abraão, né? Não mais aqueles que nasceram lá no país do Oriente Médio, necessariamente. Eles, se aceitarem a Cristo como Senhor, eles passam a ser Jerusalém de cima. É isso? Por enquanto, por causa da sua conduta de estar ainda na lei, de estar ainda aguardando o Cristo vir, que já veio, mas eles não aceitam, eles estão ainda como se fossem filhos de Agar e não de Sara, mas pensam que são de Sara. É isso? Exatamente. Por isso que se a pessoa for colocar, não, mas os judeus são uma classe de pessoas especiais, eles têm um merecimento e uma salvação reservada só para eles. Aí que entra o grande erro, que Paulo vai trazer essa alegoria da Jerusalém de baixo, ou seja, aqueles que olhavam para aquela cidade física, para aquele templo construído, e viam ali toda a ordem de ritual de sacrifício, e confiavam naquilo como o povo escolhido, sendo que eles
matado o próprio Senhor, não tinha reconhecido o próprio Senhor do Salvador que veio, aquele que foi prometido, principalmente falado por Isaías. Então, eles permaneceram na carne, seu entendimento continuou cauterizado. Então, eles permaneceram sendo o quê? O Esaú. 2 filhos de Isaac, Esaú e Jacó. Os dois tinham a mesma dignidade de ser chamados de filhos de Isaac e de ser participantes das mesmas promessas. Mas o que tinha direito primeiro era quem? Esaú. Mas Esaú rejeitou a promessa, porque preferiu a carne, o guisado, né, que simboliza a carne. Já Jacó creu na promessa que tinha sido feita para o pai dele e para o vô dele, e quis essa primogenitura para ele. E como a primogenitura é espiritual, ele recebeu. Porque se fosse carnal, continuaria sendo de Esaú. Mas não, era espiritual. Ele recebeu. Então, ele se tornou filho da promessa. Não mais Esaú. Então, esses são os judeus, e aqueles que creem, que fazem parte do povo judeu, né, já genético mesmo, que creem nessa salvação por carne, por genealogia. Eles permanecem na carne, são Esaú, tipologicamente falando, e nós que cremos na promessa, que não tínhamos direito dessa promessa de primogenitura, nós somos Jacó, que se tornou Israel depois. Né? Que maravilha, que maravilha. Então, no caso aqui, a Jerusalém de cima está apontando para a igreja de Deus. A Jerusalém de cima, ela aponta para você que foi lavado e remido pelo sangue de Cristo, que aceitou a Cristo como Senhor e vive como igreja, como noiva de Cristo. Então, Jerusalém de baixo é todo aquele que ainda não teve esse encontro com o Senhor Jesus. Está vivendo, às vezes, vive uma religiosidade, né? Vive ali uma crença, algo assim, mas ele não é igreja, porque está vivendo ainda nos moldes da velha aliança, não da nova aliança. Então, Jerusalém do alto aqui está representando a igreja do Senhor. Então, quando fala que a Jerusalém que é de cima, não quer dizer que tem gente lá no céu, não. Não quer dizer que tem gente lá morando lá no céu, que é a igreja que está lá no céu, é gente que já morreu, que está lá no céu. Não é isso que o apóstolo Paulo está falando. Ele está falando simbolicamente que precisamos buscar as coisas do alto. Precisamos ser como as coisas do alto, as coisas espirituais. Então, espiritualmente falando, nós somos a Jerusalém de cima, aquela que Deus olha e fala, esse é verdadeiramente o Israel do Senhor. Esse é verdadeiramente um judeu que não há dolo. Por que verdadeiramente? Porque é aquilo para o qual o Senhor o designou para ser. Né? Um pequeno Cristo, né? Um pequeno ungido. Nós somos cristãos, né? Pequenos cristos que vamos seguir os passos do Senhor. Antes de você ler esse texto, só para finalizar, porque eu ia ler esse texto que eu te falei, eu tinha te falado, então vou ler só para já passar a última pá de cal nesse assunto. O pessoal, só se tiver interesse, pode ler depois de Hebreus, capítulo 12, pode ler o capítulo inteiro, que vai falar do contexto do assunto que eu vou ler aqui agora, dos versículos que eu vou ler, mas você pode ler já antes do capítulo 12, porque o assunto é tratado já antes do capítulo 12. Paulo vai dizer o seguinte, para quem crê que foi Paulo que escreveu Hebreus, né? Então, Paulo vai dizer o seguinte, Hebreus 12, versículo a partir do 22. Mas chegaste ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos. Olha a palavrinha, primogênitos. Aí, que estão inscritos nos céus, ou seja, inscritos nos céus, e a Deus o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então, olha o que é que Paulo está ligando aqui. Ele falou do Monte Sião, e toda vez que fala em Monte Sião, é uma referência para algo profético que leva ao milênio, ao reino de Cristo, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, não fala Jerusalém que está ali na Judéia, Jerusalém territorial, física, está falando de algo espiritual. Aí entra no que o irmão Jean falou. Não quer dizer que tem pessoas morando lá. Está falando no sentido espiritual aqui. Porque quando essa Jerusalém tomar forma física, vai ser só no milênio. Aí nós vamos entender o que ela é e a extensão do que ela é. Porque a promessa é na terra, né? Não é no céu. Então nós vamos reinar na terra. Então, não tem nem para que entender que isso aqui já é no céu.